Preparando este vídeo, acabei lembrando de uma história bastante antiga, mas que tem tudo a ver com a mensagem que eu quero trazer para você no vídeo de hoje. É a história de uma mulher muito humilde, porém com uma fé inabalável em Deus. Certo dia ela chega em casa e percebe que a sua despensa está vazia, não há nada para comer. Ela mexe nos bolsos, mexe nas gavetas, nas caixinhas e descobre que não tem mais do que algumas moedas para comprar mantimento. Ela sabe que aquelas moedas não vão dar para muita coisa. Então ela dobra os seus joelhos e fala com Deus dizendo: Pai, eu não tenho condições de colocar comida na minha mesa. Eu não tenho condições de trazer mantimento para minha casa. Eu tenho apenas estas moedas, mas eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Ao final daquela oração, ela sentiu que Deus falou ao seu coração dizendo: pega estas moedas e vá até o armazém ali na esquina e compre tudo o que essas moedas puderem comprar. Aquela mulher foi, pegou as moedas, chegou no armazém, falou com o dono do armazém, porém ele muito cético, ouvindo aquela mulher dizer: olhe, eu só tenho essas moedas, mas eu creio que Deus pode nos abençoar. O que eu consigo comprar com estas moedas? Aquele homem muito cético, como eu falei, disse: olhe, mulher, eu não creio em Deus. Eu creio naquilo que eu faço, eu creio naquilo que eu digo. Eu não acredito nessas coisas que Deus fala com as pessoas. Mas tem uma coisa, eu creio tanto na minha palavra que nós vamos fazer o seguinte. Está vendo esta balança antiga de 2 pratos? Num a gente coloca o peso, no outro o mantimento. Essas tuas moedas aqui não dá mais do que meio quilo de grãos. Então eu vou pegar o peso de meio quilo e vou colocar neste prato. E tudo que você colocar no outro prato, até igualar, até o fiel da balança ficar no meio, você pode levar. Aquele homem esperava que ela não levasse mais do que meio quilo de qualquer um dos grãos que ele vendia. Aquela mulher, crendo em Deus, foi fazendo. Ela colocou meio quilo de feijão e o prato não mexeu. Ela colocou meio quilo de arroz, o prato não mexeu. Ela colocou meio quilo de macarrão e o prato não mexeu. E ela foi colocando coisas, e o prato não mexia. O fiel da balança não chegava no meio. Aquele homem apavorado não sabia o que fazer. Aquela mulher encheu todo o prato daquela balança com vários quilos de alimento e o prato não mexeu, até que nada cabia mais naquela balança. A mulher disse: Senhor, como o Senhor disse, tudo o que coubesse aqui no prato, que fosse equivalente ao peso, o Senhor me daria. Não quero mais nada. Tudo que está aí é suficiente. Pode embrulhar, que eu vou levar. Quando aquele homem foi tirar o mantimento da balança, ele percebeu algo que não havia percebido antes. A balança estava quebrada. No dia anterior, o funcionário havia quebrado a balança e ele não sabia de nada. É por isso que o fiel da balança não mexeu. Sabe por que eu lembrei dessa história? É porque é um texto bíblico que tem tudo a ver com ela. E este é o tema da nossa mensagem de hoje. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Eu confesso para você que este texto fala muito ao meu coração já fazem alguns anos. Porque é exatamente neste texto que eu enxergo a nossa pequenez diante dos desafios e das circunstâncias que a gente enfrenta na vida. E ao mesmo tempo, eu vejo a grandeza de Deus que faz com que essas circunstâncias e esses desafios sejam tão pequenos e tão fáceis de serem superados. Vamos olhar o contexto destes versículos que eu li com você agora. Conta que Jesus está em meio a uma multidão e ele sente compaixão daquela multidão porque sabe que se despedisse ela enquanto ainda estivessem famintos, eles podiam desfalecer no meio do caminho. E Jesus, olhando para aquela multidão, ele lança uma pergunta para os seus discípulos: onde poderemos comprar pão para alimentar toda esta gente? Aí Filipe ele toma a palavra dizendo assim: mas Senhor,
nem que tivéssemos 200 denários, era suficiente para comprar pão e dar um pedaço para cada um. Eu acho interessante que 200 denários referia-se ao trabalho braçal de uma pessoa durante 200 dias, porque um denário era o salário pago, era uma moeda de prata paga à pessoa por um trabalho no campo, por um trabalho braçal durante um dia. 200 denários eram 200 dias de trabalho. E Filipe disse, nem 200 dias de trabalho são suficientes para comprar pão e dar um pedaço para cada um destes homens. E eram cerca de 5.000 homens que compunham aquela multidão. Jesus sabia o que queria fazer, mas ele faz esta pergunta só para ver a reação dos discípulos. Então, outro discípulo vem até Jesus, André, irmão de Simão Pedro, e diz assim, Jesus, não é que não temos nada. Tem um rapaz aqui conosco que ele tem nas suas mãos 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Aí André emenda uma frase dizendo, mas tem uma coisa, o que é isto para tanta gente? É exatamente aqui que eu quero chamar a tua atenção. A visão que os discípulos tinham acerca do que eles tinham nas mãos e da multidão que precisava de alimento. A visão que os discípulos tinham acerca das suas capacidades, acerca daquilo que era possível, olhando para o desafio, olhando para aquilo que estava proposto, alimentar 5.000 homens. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa. Quantas vezes nós olhamos para as nossas possibilidades diante do desafio que temos que enfrentar? E naquele momento que comparamos o que temos nas mãos, as nossas possibilidades, com o desafio que temos para vencer, nós descobrimos que as nossas possibilidades não passam de impossibilidades. É exatamente aqui que reconhecemos a nossa pequenez. Eu não sei você, mas quando os desafios aparecem na minha vida, eu costumo olhar para as minhas possibilidades diante do desafio que eu tenho que enfrentar. Eu olho para a minha capacidade diante do que eu tenho que resolver. Eu olho para o dinheiro que eu tenho diante da solução que eu tenho que comprar. Eu olho para as minhas forças diante do obstáculo que eu tenho que transpor. Às vezes são desafios que nos levam para cima, que nos levam para frente. Mas às vezes são dificuldades, são circunstâncias adversas, são problemas que precisamos resolver. Não importa qual é o desafio, não importa qual é a circunstância. O comum é olharmos para nós, para o que temos nas mãos, para as nossas forças, para as nossas possibilidades. E muitas vezes descobrimos o que André descobriu. A nossa possibilidade não passa de uma impossibilidade. Temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Afinal, são 5.000 homens precisando de alimento. É exatamente essa constatação que chegamos muitas vezes em meio aos desafios e problemas da nossa vida. É aí que eu aprendo uma grande lição. Ou melhor, 2 grandes lições. A primeira é esta. Diante dos desafios e das adversidades, a nossa possibilidade é muito pequena. É inviável com as nossas forças e a nossa capacidade resolver muitos dos problemas que temos na vida. E a segunda lição é exatamente a mesma que André e os demais discípulos aprenderam naquele dia. Jesus olhou para eles e disse, tragam-me os pães e os peixes. Trouxeram até Jesus os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos. Ele tomou nas mãos, ergueu aos céus e disse, Pai, eu te agradeço pela tua provisão. Eu te agradeço por estes 5 pães e por estes 2 peixes. Terminando de dar graça, Jesus distribuiu os pães e os peixes aos discípulos e eles à multidão. À medida que eles iam distribuindo, o milagre ia acontecendo. Os peixes não acabavam, os pães não cessavam, até que 5.000 homens comeram. É exatamente neste momento, quando olhamos para a nossa condição diante do problema e percebemos que ela não é suficiente para resolver, que ele nos ensina a maior de todas as lições. Ele não quer que façamos o milagre, ele quer que peguemos a nossa condição, por menor que seja, 5 pães e 2 peixinhos, e coloquemos nas mãos dele. É como se Jesus respondesse para ele através do milagre. Nas tuas mãos, André, não é nada, é impossível, mas coloque isso nas minhas mãos e deixa eu resolver o problema para vocês.
É esta a lição que ele quer nos ensinar no vídeo de hoje. Talvez você está olhando para a tua condição e dizendo, com esta condição eu não resolvo. Com a minha possibilidade não tem como resolver a circunstância, não tem como resolver o problema. Então, aprenda com André, aprenda com os discípulos, aprenda com a lição que Jesus ensinou. Pegue isto e coloque nas mãos dele, porque é isto que ele espera de nós. As nossas impossibilidades é tudo o que ele precisa para fazer o milagre e resolver o problema que nós não conseguimos resolver sozinho. Ele só está esperando que reconheçamos isso, que sozinhos não somos capazes e coloquemos tudo nas mãos dele. É aqui que eu aprendo a melhor definição de milagre que eu já ouvi. Milagre é aquilo que acontece quando humanamente não há mais condição. Se não há possibilidade, entregue as tuas impossibilidades na mão dele e deixe ele fazer o milagre na tua vida. Que Deus te abençoe. É sempre um grande prazer ter você aqui em nosso canal. Faça sua inscrição se você ainda não fez, deixe o seu like, o seu gostei e compartilhe esta mensagem nas suas redes sociais. Esta palavra não pode ficar só entre nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.